Mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo e informação exclusiva envolvendo Jorge Jesus, treinador que em 2019 fez muito sucesso comandando a equipe rubro-negra e que para mim, eu, Vene Casagrande, com 35 anos, considero o maior treinador que eu vi no Flamengo. Eu sou muito fã do treinador português Jorge Jesus e nós vamos trazer uma informação exclusiva envolvendo o treinador português. Falaremos também do Flamengo, 5 jogadores que estavam com as suas respectivas seleções se reapresentam ao Flamengo. E aí, será que eles vão jogar no sábado contra o Internacional, na estreia do Campeonato Brasileiro? E tem também Andrés Pereira. A gente vai falar sobre esse assunto aí. O jornalista Júlio Miguel trouxe essa possibilidade de retorno desse jogador ao Flamengo. Questionei o Flamengo em relação a isso e vou trazer a resposta aqui para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos e amigas, ficar por dentro de tudo que acontece não só no Flamengo, mas envolvendo o futebol. Tá bom, galera? Vamos para as informações agora. É o seguinte, vou começar com Jorge Jesus, informação exclusiva. Hoje eu estava a caminho do SBT, eis que surge uma mensagem no meu WhatsApp do Jorge Jesus, treinador atualmente do Al Hilal. E ele me mandou uma mensagem dizendo: olha, vi um vídeo seu no seu Instagram, no Instagram do SBT Rio, vocês falando sobre o meu nome, envolvendo uma possível, digamos assim, um problema de relacionamento com o Neymar. Vocês debatendo, falaram muito bem, obrigado, mas eu queria que você falasse o seguinte no programa: eu não tenho nenhum problema com o Neymar. E eu falei: preste atenção no vídeo aí, porque vai ter tudo para vocês. Olha aí o que eu falei hoje no SBT. Jorge Jesus, vírgula, o maior treinador que eu vi no Flamengo, que eu vi, porque eu tenho 35 anos. Perfeito, é a sua opinião, né? É a minha opinião. Isso. Atualmente treinador do Al Hilal e que muita gente está pedindo na seleção brasileira para a vaga da possível saída do Dorival Júnior. Porque isso precisa ser dito, tá? Tem que ter o respeito. O Dorival Júnior, ele continua como treinador da seleção brasileira, embora, pelo que eu esteja entendendo aí, ele já sabe até que ele vai ser demitido, é questão de tempo. E aí muita gente pede a chegada do Jorge Jesus, porém levanta a bola. Como que é a relação Jorge Jesus e Neymar? Inclusive a gente debateu isso aqui ontem. E o Jorge Jesus, ele viu um corte nosso no SBT Rio, inclusive ele me mandou essa mensagem: ó, vi um corte seu no SBT Rio que você postou falando sobre a minha relação com o Neymar. Eu quero te pedir que você mencione lá no programa que eu não tenho nenhum problema com o Neymar, que não tem nada disso, eu não tenho nada com o Neymar, nada contra ele, nada contra o atleta, porque muita gente está levantando essa bola, essa questão, como se o Jorge Jesus e o Neymar, eles tivessem uma relação estremecida. Eu achei que tivesse, tá? Eu também achei, eu vou negar, eu mas não vou negar, só machismo, eu não tenho informação nenhuma. Pois é, mas se o Jorge Jesus está dizendo que ele não tem problema com o Neymar, que fique muito claro aqui, até porque ele pediu para mencionar isso aqui ao vivo no programa, tendo em vista que a gente chegou a debater aqui sobre essa possibilidade. Então, da parte do Jorge Jesus com o Neymar, não tem nenhum problema. Vene, do Neymar com o Jorge Jesus? Aí eu não sei, eu tenho que esperar o Neymar me mandar uma mensagem, tal como fez o Jorge Jesus, e dizer a mesma coisa. Antes de mais nada, eu preciso falar o meu sentimento de orgulho, porque é sensacional. Eu, em nenhum momento, vou ser bem sincero, e talvez tenha sido até um mole meu, de não ter procurado o Jorge Jesus para ouvi-lo sobre essa relação, ou possível relação ruim com o Neymar. Ele me procurou, e se ele me procurou, é sinal de respeito, é sinal que ele respeita o meu trabalho, que ele conhece o meu trabalho. Fico muito feliz de receber uma mensagem do Jorge Jesus, ele me esclarecendo sobre esse boato, digamos assim, da relação ruim com o Neymar. E ele deixou muito claro, como vocês puderam ver aí, que ele não tem nenhum problema com o Neymar. Pelo contrário. E eu, obviamente, no meu papel como jornalista, eu perguntei a ele sobre seleção brasileira, e em nenhum momento ele descartou. Até porque ele não vai descartar um sonho. E é um sonho dele comandar a seleção brasileira. Ele nunca escondeu isso. E, novamente, é a minha opinião, tá? Acho que não tem oportunidade melhor que essa. Acho até que não terá uma outra oportunidade
para o treinador Jorge Jesus, caso ele receba a ligação da CBF. Lembrando, estamos aqui discutindo o possível substituto do Dorival Júnior, ele ainda está no comando da seleção brasileira, mas nessa sexta-feira terá uma reunião que será sacramentada a saída do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Agora, quem será o substituto? Felipe Luiz pode até ser pensado pelo presidente da CBF, mas o Felipe Luiz, isso eu já venho falando para vocês há muito tempo, não tem a pretensão de dirigir a seleção brasileira nesse momento. O projeto de carreira dele é a Europa. Ele pensa futuramente, ele pensa hoje no Flamengo, obviamente ele é treinador do Flamengo, mas o projeto de carreira dele é clube grande da Europa, não é comandar a seleção brasileira nesse momento. Então o Jorge Jesus, quando ele faz esse movimento, na minha concepção, ele se coloca à disposição da seleção brasileira, ele mostra para o povo brasileiro, e eu fico muito feliz de ele ter me escolhido para fazer esse movimento, porque, repito, é um sinal de respeito, é sinal que eu tenho credibilidade, e credibilidade, você aí do outro lado que estuda jornalismo ou que pensa ser jornalista, credibilidade é a principal ferramenta para um jornalista. Eu não gosto dele, mas se esse jornalista tiver credibilidade, independentemente se a pessoa gosta de você ou não, ela vai acreditar no que você está publicando, no que você está dizendo. Então, credibilidade é muito importante. E se o Jorge Jesus fez isso comigo, é porque eu tenho credibilidade. Fico muito feliz. Falei no SBT e falo aqui. Jorge Jesus não tem nenhum problema de relacionamento com o Neymar. Embora ele não tenha me dito, mas eu tenho certeza que pelo estilo de trabalho, caso ele se torne treinador da seleção brasileira, o Neymar só será convocado se de fato merecer. E eu duvido que o Jorge Jesus, em algum momento, vai pensar na seleção brasileira para o Neymar, como o Dorival Júnior disse que ia fazer antes do amistoso contra a Colômbia, o que eu achei um absurdo o Dorival Júnior dizer aquilo. Mostrou, ele escancarou que hoje ele não tem porte, ele não tem cancha para comandar a seleção brasileira. E o Jorge Jesus, na minha concepção, tem. Sabe por que tem? Porque ele, entre aspas, expulsou o Neymar lá da Arábia quando disse, o Neymar não tem condições físicas. Eu duvido que se fosse o Dorival Júnior no Al Hilal, iria bater de frente com o Neymar, tal como o Jorge Jesus bateu nesse momento. Eu acho que o Jorge Jesus é o melhor nome nesse momento, o mais tangível. Verei o Ancelotti. Se o Ancelotti de fato aceitasse a seleção brasileira, assinasse o documento, seria o meu favorito. Mas eu acho que o Ancelotti ele não quer também, não faz questão, enfim, é mais difícil. O Jorge Jesus é mais fácil. O contrato dele com o Al Hilal acaba em junho. Espero o Jorge Jesus, ele chega e tenta arrumar a casa pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos falar agora de Flamengo, porque o Wesley Varela, Léo Ortiz, Alexandre e Gonzalo Plata se reapresentam ao Flamengo nessa quinta-feira. Vamos recordar aí o histórico deles durante a data FIFA. O Wesley jogou por cerca de 12 minutos contra a Colômbia, no primeiro jogo da seleção brasileira nessa data FIFA, e contra a Argentina foi titular. Léo Ortiz entrou nos acréscimos contra a Colômbia e ganhou mais minutos entrando no segundo tempo contra a Argentina. Alexandre não foi utilizado pelo técnico Dorival Júnior, ou seja, chega apto fisicamente falando para jogar contra o Internacional no sábado. Varela ficou no banco na derrota do Uruguai para a Argentina, no primeiro jogo dessa data FIFA, e foi titular no empate contra a Bolívia. E ele foi substituído no segundo tempo. Gonzalo Plata foi titular nos 2 jogos do Equador, foi substituído nos acréscimos na vitória sobre a Venezuela, jogou muita bola nesse jogo, inclusive, e jogou os 90 minutos contra o Chile. Eu não vou dizer se ele jogou bem ou mal contra o Chile, porque eu preciso ser sincero, esse jogo eu não consegui assistir. Mas eles serão avaliados pelo departamento médico do Flamengo, pela comissão técnica, para saber se ficam à disposição. Alexandre não tem por que não jogar, né? E se reapresenta hoje, tem sexta, tem sábado, sábado o dia, né? Porque o jogo é à noite e o jogo é no Rio de Janeiro, não tem nenhum desgaste de viagem. Então vamos ver como é que vai ser essa avaliação aí desses jogadores para pegar o Internacional. Bruno Henrique tem boa chance de voltar a ser relacionado e ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, e o Gerson, a depender da atividade que rola no Ninho do Urubu nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Obviamente que no próximo vídeo nós vamos atualizar a situação do Gerson. Só uma curiosidade, hoje antes do treino, até publiquei há pouco no meu Twitter, o departamento jurídico do Flamengo, Marcos Mota, Michel Assef Filho e Flávio Willeman,
esses 3 que fazem parte do departamento jurídico, e o departamento jurídico promoveu uma palestra aos jogadores do elenco profissional para abordar questões de integridade disciplinares fora das 4 linhas. Uma das pautas, inclusive, foi participação em manipulação de jogos, algo que aconteceu recentemente no mundo do futebol. Uma palestra extremamente importante. Ah, mas jogador do Flamengo jamais vai fazer. Gente, o Paquetá está sendo acusado aí, que se for comprovado, todo mundo iria falar, meu Deus, como é que o Paquetá fez isso? Eu espero que não tenha feito, eu torço para que ele não tenha feito e que nada seja comprovado, porque de fato seria uma decepção enorme para mim, porque eu jamais imaginaria que o Paquetá pudesse fazer ou participar desse tipo de situação. Então, palestra extremamente importante, nunca é demais. Eu gosto, por exemplo, quando empresas promovem esse tipo de palestra, o SBT faz isso quando você é contratado, eu acho maneiro demais, bacana demais. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Ah, besteira, ele já tem 40 anos. Não, conhecimento nunca é demais, bote isso na sua cabeça. O jornalista Júlio Miguel Neto soltou em suas redes sociais que o Flamengo estuda a contratação de Andrés Pereira. Na verdade, eu vou ler exatamente o que ele botou para eu não cometer nenhum ato errado. Flamengo avalia retorno de Andrés Pereira. O Flamengo estuda a possibilidade de repatriar Andrés Pereira, atualmente no Fulham, diante da crescente preocupação com o desgaste físico de Arrascaeta. O meio-uruguaio tem convivido com problemas musculares e por isso a diretoria busca alternativas para reforçar o setor criativo do time. Andrés tem contrato com o clube inglês até junho de 2026. Eu mandei a publicação dele para um dirigente do Flamengo, para 2, na verdade, e os 2 falaram a mesma coisa. Não procede. Nesse momento, a gente não pensa em Andrés Pereira para possível contratação nem negociação. Até o momento, o empresário do atleta não me respondeu. Assim que me responder, obviamente, vou trazer as informações aqui para vocês. Vamos lá, Flamengo TV. A Flamengo TV será lançada nesse sábado, dia 29, e vai transmitir o confronto entre Flamengo e Internacional. A nova plataforma de streaming será destinada aos torcedores que estiverem fora do Brasil. A equipe contará com Dani Boaventura no pré-jogo e João Guilherme na narração. Os rubro-negros poderão adquirir o pacote com os 19 jogos, serão 19 jogos que serão transmitidos no Campeonato Brasileiro nesse Flamengo TV, nesse streaming para pessoas de fora do Brasil, ou seja, o pacote com 19 jogos como mandante por $100, ou comprar partidas avulsas por $14,99, $15, né? Vamos botar aí. O que vocês acharam do valor? Achei ok, né? Não achei nenhum absurdo, não. Mas enfim, podem opinar à vontade aí. Vamos falar agora da lista de inscritos na Libertadores e no Mundial. Vou até botar na tela aí para vocês verem o nome dos jogadores inscritos na Libertadores e também no Mundial. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença da Libertadores para o Mundial. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson, Pedro de Arrascaeta, Everton Cebolinha, Danilo, Vinha, De La Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Juninho, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Alexandre, Bruno Henrique, Alan, Michael, Cleiton, Ryan Lucas, Felipe Tereza, da Mata, Wesley Carbone, Guilherme, Diogo Alves, Plata, Daniel Salles, Everton Araújo, Chola, Pablo Lúcio, Iago, Léo Nanete, João Alves, João Vitor, Wallace Ian, Jorge Moura, Lucas Vieira, Gustavo, Luiz Felipe, Felipe Lima, Joshua, Camargo, Douglas e Jefferson, ou seja, muitos garotos nessa lista da Libertadores e também do Mundial. A diferença é que no Mundial, essa é uma lista com 50 nomes pré-inscritos e antes da competição, o Flamengo e os outros clubes, obviamente, precisam enviar uma lista final com pelo menos 26 nomes e o máximo 35, sendo que esses 35 tem que estar na lista dos 50 já enviados. E aí vai ter uma janela para poder fazer alterações e caso alguém seja contratado, eles poderão fazer até 6 mudanças. Lembrando que só por participar o Flamengo vai ganhar 86 milhões de reais e aí tem mais dinheiro por cada classificação, cada fase. E se for campeão, o time campeão pode ganhar 586 milhões de reais. Entenderam a diferença? Acho que deu para entender bonitinho, né? Para mim, grande destaque, Pedro e Vinha, que estão aí se recuperando de uma grave lesão, estão na lista. E o Lohan está na lista. Isso me chama a atenção também, porque o Boto
falou em primeira mão aqui, exclusividade aqui no canal Vini Casagrande, que o Flamengo não tinha mais a intenção de vendê-lo, queria ficar com ele. O Boto deu uma declaração que, na minha concepção, foi sensacional, se preocupando não com o lado apenas do jogador, mas também com o lado humano, em resgatar a felicidade de Lohan em estar praticando essa profissão, em estar praticando futebol. Ele entende que precisa ter esse cuidado com o Lohan, cuidado esse que, na visão dele, o Lohan não teve em um passado recente. Então, o Lohan, que tem um talento absurdo, isso enfim, não tem como não concordar com isso. Agora, a questão é o comportamento dele, não só fora das quatro linhas, mas também no dia a dia, no treinamento, como ele lida com esse tipo de situação. Pelo visto, ele não estava lidando da melhor maneira. Fico feliz de ele estar na lista, sinal que ele não é descartável, digamos assim, que o Flamengo pretende, de fato, ficar com esse atleta e resgatar o bom futebol dele. O Pablo, zagueiro, o Flamengo tenta negociá-lo, mas eu já falei aqui, gente, o Flamengo não conta com ele, tanto é que ele não está na lista, e o Pablo não tem a menor vontade de sair do Flamengo. Ah, mas ele está treinando separado e não está sendo aproveitado. Gente, ele ficou esse tempo todo no Botafogo, ano passado, ele não estava nem aí, e no Flamengo ele também não está nem aí. E quando eu digo não está nem aí, ele prefere ficar desse jeito no Flamengo, treinando separado, ganhando o que ele ganha. Em dezembro ele vai embora, fica livre, e dizem até que ele pode encerrar a carreira após esse contrato com o Flamengo. Algo que, enfim, espero que não aconteça, que ele continue jogando futebol, mas sair do Flamengo hoje não é prioridade do Pablo, não. Embora o Flamengo force essa barra aí, mas para ele sair, ele tem que aceitar. Não adianta o Flamengo forçar a barra. Tudo que o Flamengo pode fazer, já fez. Botar ele para treinar em horário separado, não aproveitá-lo. Outros jogadores provavelmente já teriam pedido para sair. No caso do Pablo, não. Ele não vai pedir para sair. Vai ser bem difícil de ele sair. Tá bom, galera? E por falar em Libertadores, eu apurei também aqui o uniforme que o Flamengo vai utilizar na estreia contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira vai usar um uniforme bem parecido com o Peñarol, e o Flamengo vai jogar camisa branca, short preto e meião branco. E o goleiro vai, que no caso deve ser o Rossi, né? Espero que seja, que não se machuque, enfim. O Rossi vai estar todo de azul. Então fica aí essa curiosidade para quem gosta de saber cor de uniforme. Eu vejo muita gente criticando, como assim, de branco? Flamengo de branco nunca ganha, dá azar, não sei o que, gente. Eu acho isso uma besteira total. A estreia do Flamengo, para quem não sabe, dia 3 de abril, tá? Quinta-feira que vem, contra o Deportivo Táchira, fora de casa. O Flamengo vai estrear na competição fora de casa. Para finalizar nosso vídeo, galera, muita gente me perguntando aí sobre Gerson e Bruno Henrique. Eu tô gravando esse vídeo aqui quarta-feira à noite, 21 horas e 36 minutos. O status de momento é o seguinte: Bruno Henrique, muitas chances de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no sábado, tá? Muitas chances. Não vou cravar que sim, porque olha o Danilo, deu no que deu, estava próximo de voltar, não voltou, se machucou novamente. Espero que isso não aconteça com o Bruno Henrique. Vou até bater na madeira aqui, mas a chance é muito boa. Já o Gerson, a ver, assim, ainda é muita dúvida de ele ficar à disposição. O treino dessa quinta-feira, eu vou falar hoje, estou gravando quarta-feira à noite, mas o treino dessa quinta-feira vai dar uma certa visão para o técnico Felipe Luiz, se ele vai poder contar com o Gerson ou não. Eu, particularmente, torço muito para que o Gerson fique à disposição. Gente, muita gente não tem noção de como esse jogo do Flamengo contra o Internacional vai ser difícil. O Internacional é um bom time. Eu tenho assistido aos jogos do Internacional no Campeonato Gaúcho que acabou. É um bom time. É um time que terminou a temporada passada muito bem, inclusive atuando bem. Roger Machado indo muito bem. Então é um time para ficar de olho. E esse duelo com o Internacional no Maracanã, 9 horas da noite nesse sábado, vai ser difícil. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, porque é confronto direto contra o time que vai brigar pela competição. Tal como Botafogo e Palmeiras, por exemplo, que fazem a estreia também no domingo. São dois times que, na minha concepção, vão brigar na parte de cima da tabela também. Então o Flamengo tem que abrir o olho, porque esse jogo contra o Colorado vai ser muito difícil. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês.
qual time vocês colocariam em campo com todos os jogadores à disposição, enfim, no caso todos, sem Arrascaeta, lesionado, está fora por conta de um problema físico, o Gerson, dúvida, Bruno Henrique ficando à disposição, você colocaria como titular? Quero a opinião de vocês em relação a isso. Torcida rubro-negra, atenção porque a novela tá perto de um final feliz. Gerson, o Coringa, o nosso camisa 8, capitão, símbolo de raça e liderança dentro de campo, está muito perto de renovar seu contrato com o Flamengo. Isso mesmo, depois de algumas semanas de conversas, ajustes e muita especulação, as partes finalmente se entenderam. O Flamengo se reuniu com os representantes do jogador nesta quarta-feira, e o acerto está praticamente feito. O contrato vai até 2030 e, embora ele não vá ter o maior salário do elenco, vai receber uma valorização justa e merecida. Afinal, o que esse cara vem jogando, não tem como ficar para trás. Para quem não lembra, a primeira proposta da diretoria foi recusada. O Gerson e seu staff acharam que não fazia jus ao que ele representa hoje no elenco. Mas nada de briga ou clima ruim, muito pelo contrário. Tanto o clube quanto o jogador cederam e chegaram no meio termo. O Flamengo vai pagar as luvas num prazo mais curto e o Gerson mostrou mais uma vez o quanto é comprometido com o clube. Ele mesmo falou, tá tudo se encaminhando para dar certo e, se Deus quiser, assinar o papel. E é isso que a nação quer. Um dos nossos pilares se comprometendo a ficar e seguir liderando esse time recheado de craques. O Marcão, pai e empresário do jogador, também deu entrevista e disse que tudo está sendo feito com tranquilidade e respeito. Até brincou com o apelido que recebeu do presidente Bap em tom de ironia. Mas o que importa mesmo é o resultado. Gerson vai ficar. E não é só porque ele é ídolo, não. É porque ele entrega. Dentro de campo, é consistência, técnica, raça e inteligência. Recentemente, foi convocado para a seleção brasileira e só não seguiu com o grupo por conta de dores musculares. Mesmo assim, voltou pro ninho e já está se cuidando para ficar 100% na temporada. Com o novo contrato, Gerson se torna o jogador com vínculo mais longo do atual elenco, e a expectativa é que ele continue sendo peça fundamental no esquema de Felipe Luiz. O treinador, inclusive, deu total apoio à renovação, mostrando como enxerga a importância do nosso capitão. E vamos ser sinceros, com tantos clubes da Europa e até da Rússia de olho nele, manter o Gerson é uma baita vitória nos bastidores. É sinal de que o Flamengo não está só pensando grande, está agindo grande. Está fazendo o que precisa ser feito para manter os melhores por aqui. Então, nação, comenta aí, você achou justa a valorização do Gerson? Ele merece ser um dos mais bem pagos do elenco? E quem mais você acha que deveria renovar já com aumento? Se curtiu essa notícia, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Aqui é Flamengo todo dia, no campo e na resenha. Vamos juntos, porque 2025 promete. Aqui é raça, amor e paixão. Aqui é Flamengo.